Este vídeo foi produzido com o objetivo de mostrar momentos graves dessa tragédia de proporções inimagináveis que se abateu sobre a nossa região. Durante vários dias, eu e o repórter cinematográfico Erivaldo Pereira percorremos algumas cidades que foram duramente castigadas pelas águas da enchente. As imagens capturadas, as várias histórias que ouvimos, relatos dramáticos de um povo que sofre com a catástrofe, revelam o caos que tomou conta dos municípios e levou o pânico às pessoas. Ao mesmo tempo em que mostramos a dura realidade enfrentada pela nossa gente, pedimos socorro em nome de milhares de homens, mulheres e crianças de nossa região que necessitam de ajuda, de todo tipo de ajuda e atenção especial das autoridades e das pessoas solidárias. Palmares, município brasileiro do estado de Pernambuco, localiza-se na região Mata Sul. É conhecida como Terra dos Poetas, ou Atenas Pernambucana, por ter sido berço de renomados e importantes poetas pernambucanos. Trata-se de uma cidade bastante tradicional e muito importante na história do estado de Pernambuco. Seu nome é também uma homenagem ao Quilombo dos Palmares, que se instalou na região durante muito tempo. Sua população é de quase 59 mil habitantes. Palmares tem muita história para contar. Além de grandes poetas, o município possui o primeiro teatro a funcionar no interior de Pernambuco. A sede do município está distante 104 quilômetros em linha reta e 118 quilômetros pela BR-101 de Recife, a capital do estado. Situa-se a 125 metros acima do nível do mar. Palmares, a maior cidade da região Mata Sul, foi duramente castigada. O comércio, a indústria, prédios públicos, escolas, milhares de residências ficaram embaixo d'água. Relatar essa tragédia não é tarefa fácil. Reviver momentos doloridos, angustiantes e desesperadores é sempre muito difícil, mas é necessário, para que nunca mais esqueçamos de que é preciso cobrar as providências para que ocorrências como esta nunca mais se repitam. Mas não devemos esquecer de fazer a parte que nos compete, cuidando e preservando a fauna e a flora, respeitando a natureza, porque senão ela continuará devolvendo ao ser humano os estragos e o descaso com o meio ambiente. A grande enchente de 2010 teve início nas primeiras horas de sexta-feira, dia 18 de junho. As informações chegavam dos 4 cantos da região, onde se constatava o aumento do nível das águas do rio Una, que nasce na cidade de Capoeiras, Agreste de Pernambuco, a uma altitude de 900 metros em relação ao nível do mar e corre aproximadamente 255 quilômetros até se encontrar com o Oceano Atlântico em um local denominado de Várzea do Una, município de São José da Coroa Grande. Antes de chegar ao seu destino final, o Una corta várias cidades a Mata Sul. Em seu caminho,
Cidades como Palmares, Água Preta, Barreiros, entre outras, que contabilizam enormes prejuízos provocados pela fúria das águas. Desde 1970, data do registro da primeira grande enchente na região, quando o estado teve um saldo negativo de 500 mil pessoas atingidas, 150 mortes e mais de 1.200 casas destruídas em 28 cidades. É sempre a mesma rotina. Quando o nível das águas do rio Una começa a subir, o pânico toma conta dos moradores, que são obrigados a conviver com a ameaça quando chega o inverno. A sexta, dia 18 de junho, é um dia para nunca mais ser esquecido. Após 3 dias de fortes chuvas na região, os moradores das cidades banhadas pelo Una sentiam que algo estava fora da normalidade e temiam pelo pior. Após invadir casas ribeirinhas, as águas começavam a ocupar ruas centrais de Palmares, lojas comerciais, postos de combustível, igrejas, prédios públicos, residências. Nada foi poupado. A velocidade com que as águas desciam rio abaixo e invadiam as ruas era mesmo aterrorizante. Famílias inteiras resistiam em deixar suas casas, por não acreditarem que estavam próximas de presenciar a maior catástrofe que se abateu sobre a Mata Sul.
Com o cair da tarde e o volume das águas subindo assustadoramente, tomamos conhecimento que muitas pessoas não conseguiram deixar suas casas ou locais de trabalho a tempo. O que elas iriam enfrentar dali por diante eram momentos de verdadeiro pânico e a incerteza de escapar com vida desse horror. A cada instante, a situação se agravava. A água não parava de subir e, com a escuridão da noite chegando, o cenário se complicava ainda mais para resgatar quem não conseguiu deixar as áreas atingidas a tempo. Idosos, crianças, pessoas doentes, homens e mulheres gritavam por socorro das janelas e tetos de suas casas, implorando por um salvamento que não vinha. Na unidade dos bombeiros aqui em Palmares, o telefone estava sempre ocupado e os profissionais sem as condições ideais para atender todos os chamados. Faltava equipes, faltava botes motorizados para enfrentar a força da correnteza, faltou investimentos preventivos. Com as horas avançando, a situação beirava o inacreditável. Para as pessoas que ficaram ilhadas, a sensação era de que não escapariam com vida. Fracas, com fome, sede e frio, entravam em desespero. Para qualquer lado que olhassem, existia apenas muita água e prédios, casas, postes, desmoronando como se fossem construídos de isopor.
A Rádio Cidade FM de Palmares, única emissora a permanecer no ar na trágica madrugada, serviu como central de resgate. As pessoas recorriam a ela para comunicar a localização de parentes e amigos, e as informações eram repassadas às equipes de bombeiros, policiais e voluntários que ajudavam no resgate. Muitos que ficaram ilhados ligavam pelo celular para acalmar parentes ou pedir socorro. Inclusive é de Laje, eles não têm acesso para Laje. Eles estavam pedindo socorro e de repente se calaram. E ninguém tem mais notícia, está chamando eles e não tem mais notícia. Não tem nenhum telefone para entrar em contato com ele, né? Não tem. Aí a gente está aqui apreensivo, os bombeiros dão uma passada por lá para ver se resgata essas pessoas. A tragédia estava consumada. Alô, minha gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui um desespero tão grande. Tem 15 pessoas em cima de uma laje aqui em cima, fora o pessoal que tá aqui atrás, tô pedindo socorro, não chega nenhum socorro aqui, nenhum resgate. Pelo amor de Deus, a gente implora que alguém venha aqui pra ajudar a gente. 5 crianças aqui, com meu pai, com minha mãe, que não aguentam mais estar aqui, levando chuva, todo mundo com fome, no frio da hora aqui, que a gente não tá aguentando mais, e não chega uma pessoa pra ajudar. As casas tudo caíram aqui ao redor, não tem mais nada, a gente começa que a gente tá caia também. A gente não sabe mais o que fazer. Desde nós não tem mais nada, já caiu tudo aqui, não tem mais nada. A gente tá precisando de ajuda. É de mãe que aguenta mais de quilo aqui, todo mundo molhando, com fome. É muito angustiante isso. A gente já foi de casa em casa, parece que foi de mais casa, trepado em pau. Era passando as casas caindo, minha gente, vocês não tem noção do que a gente tá passando aqui, não. A audiência atingia seus maiores índices também na internet. Mensagens chegavam de várias partes do Brasil e de países onde pessoas aguardavam notícias e seus familiares que residiam na região em áreas que ficaram submersas. A cada instante, os pedidos de socorro aumentavam. Relatos dramáticos e chocantes eram irradiados na esperança que o salvamento chegasse àquelas pessoas. E foi assim, por toda a madrugada de sexta para o sábado. Com o amanhecer do dia, muitas pessoas ainda não haviam sido salvas e continuavam em situação de risco. Em cima de lajes e telhados, quem conseguiu resistir à fome, sede e frio daquela madrugada, acenava para as equipes de resgate que de forma lenta, através de barcos e helicópteros, realizavam um salvamento. O rio Una lentamente voltava ao nível normal. Era hora de contabilizar os prejuízos. Centenas de casas, lojas e prédios públicos foram destruídos pela força das águas. O cenário é de uma terra arrasada. Os estragos são comparados aos provocados por um tsunami. Para todo lado que se vê, são apenas destroços. Lama cobrindo as ruas e o asfalto solto em placas. Árvores e postes arrancados como se fossem de brinquedo. E centenas de pessoas vagando pelas ruas, incrédulas, sem saber direito o que teria provocado todo esse estrago. A Igreja dos Mormons, localizada na avenida principal da cidade, estava com suas instalações recém-reformadas. As melhorias, que duraram mais de 6 meses para serem concluídas, seriam inauguradas em 8 dias. Mas não deu tempo. Há 8 dias da sua inauguração, a Igreja dos Mormons ficou completamente destruída também na sua parte interior. Aqui onde estamos, o templo ficou completamente comprometido. Nada se aproveita. Já estava totalmente pronto. Jardim, tudo estava no ponto mesmo só da inauguração já.
Aí veio a enchente agora e acabou quase tudo. O temporal havia deixado a cidade em pedaços. Do que não foi levado pela enxurrada, muito pouco se reaproveita. O que sobrou foi um povo sem teto, sem comida e dentro da lama sem saber direito por onde recomeçar ou para quem apelar. Aqui em Palmares e em cidades da Mata Sul, centenas de casas vieram abaixo. Das que ficaram de pé, raras são as que ainda têm telhado. Presos nas antenas de televisão e na fiação da rua, podia-se ver lixo, colchões, cadeiras, todo tipo de objeto. O cenário indica que o nível da água subiu mais que 5 metros. A marca da fúria do rio Una ficou estampada em casas e estabelecimentos comerciais. No chão, que já não tem mais asfalto ou calçamento, muita lama misturada com roupas, documentos, animais mortos. A cidade ficou sem energia e abastecimento d'água. Pessoas que já tinham perdido quase tudo eram saqueadas no que sobrou. A onda de roubo se iniciou ainda de madrugada, quando as águas ainda não haviam baixado por completo, e continuou por vários dias. Portões e janelas metálicas, eletrodomésticos, botijões de gás. Nada escapou ao instinto dos bandidos, que sem dó nem piedade tornaram a perda ainda maior. Lojas inteiras eram levadas, como se estivéssemos numa terra sem lei. Ao fundo, imagens do presídio Rorenildo da Rocha Leão. Construído em 1986, o presídio abriga hoje 640 detentos. O muro que cerca a prisão começou a ceder de madrugada e pela manhã caiu por completo. Com o desabamento, os presos começaram a série de brigas internas que culminou com a morte de um detento. Dos 13 detentos ainda não se tem notícias. Se conseguiram vencer a força da correnteza, ganharam a liberdade, mas se não resistiram, nadaram para a morte. O matadouro público municipal também ficou bastante comprometido com a enchente. Toda a carne que abastecia Palmares saía daqui desse abatedouro. Semanalmente, dezenas de animais eram abatidos para consumo de toda a população palmarense. Certamente, vai demorar até que as atividades voltem ao normal por aqui. Ou talvez o espaço não seja mais utilizado pelo estado em que ficou. Ali bem próximo, pouca coisa restou do acampamento improvisado dos Sem Terra, que fica ao lado da escola agrícola em Palmares. Das frágeis construções, em sua grande maioria feitas de pau a pique, nada se aproveita. A ponte da BR-101, uma das principais vias de acesso ao município dos Palmares, ficou nessas condições que você está vendo. A ponte já existia há muitos anos e estava sendo duplicada por conta das obras da BR-101 que leva à capital do estado, mas nenhuma das duas vias resistiu ao volume das águas do rio Una naquele dia. As perdas para os comerciantes ainda não foram calculadas, mas os números são assustadores. Muitos talvez nem voltem a negociar, outros estão juntando o que restou e mesmo de forma precária estão tentando retornar às atividades. É o caso do comerciante José Guedes, conhecido por Marinheiro. Ele disse que se a ajuda não vier, será complicado voltar a funcionar como antes. Tem que ter uma ajuda, se não tiver ajuda todos os comerciantes vão quebrar. E a gente depende disso aí. Senão, como é que a gente vai construir a nossa cidade? A ponte que liga ao centro da cidade, a BR-101, e também ao Engenho Paú, foi completamente danificada nas suas extremidades.